Livro de Números, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 29. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. Livro da Lei de Moisés, livro do Jubileu. O contexto da palavra segunda vitória, versículo 1. Então nós voltamos e subimos a direção de Bazã. O rei Og de Bazã saiu ao nosso encontro com seu exército para nos guerrear em Esdrei. Versículo 2. O Javé me disse: não tem medo dele, pois eu entreguei com todo o seu exército o território. Trate com você, tratou Seom, o rei dos amorreus, que habitava em Ezebone. Versículo 3. Javé, o Iau, nosso eterno Pai, nos entregou também o rei Og de Bazã, com todo o seu exército, e nos combatemos até que não restou nenhum sobrevivente. Versículo 4. Conquistemos então toda a sua cidade, sem deixar nenhuma. Ao todo 60 cidades na região de Og, que era o reino de Og, em Bazã. Versículo 5. Toda essa cidade era fortificada, com alta muralha e porta, e com tranca, sem contar grandes números de cidades dos fariseus. Versículo 6. Nós sacrificamos com anátema, assim como havíamos feito com Seom, rei de Ezebom, e destruímos cada cidade, com homens, mulheres, crianças. Versículo 7. Contudo, tomamos para nós todo o gado e despojo da cidade. Versículo 8. Desse modo, conquistamos o território dos dois reis amorreu no outro lado do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Versículo 9. O Sidônio chamava-se Esmone, da Sirione, e os amorreus, porém, chamaram e chama de Sarni. Versículo 10. Tomamos toda a cidade do Planalto, todo Galaade, todo Bazã, até Selca e Asdrei, e domínio de Og, rei de Bazã. Versículo 11. O Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Rafaim. A sua cama é a cama de ferro que está em Rabá dos Amonitas. Tem 4,5 metros de comprimento e 2 metros de largura, segundo o padrão normal. O versículo 11. O Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Rafaim. A sua cama é a cama de ferro que está em Rabá dos Amonitas. Tem 4,5 metros de comprimento e 2 metros de largura, segundo o padrão normal. O contexto da palavra solidariedade na luta pela terra. Versículo 2. E culpamos então todo o território, desde Aroê, que está à margem do rio Arnon, ao Reubenita e os Gegaditas, e dei a metade da região montanhosa de Galaade, com a sua cidade. Versículo 13. Para a meia tribo de Manassés dei o resto de Galaade, todo Bazã, que era o reino de Og, toda a região do Argob e todo Bazã, se chamava a terra dos Rafaim. Versículo 14. Jair, filho de Manassés, tomou a região
de Agobe, até a fronteira dos Gessuritas e dos Maacatitas. Em vez de Bazã, foi dado a esse lugar o nome de aldeia de Jair, nome que permanece até o dia de hoje. Versículo 15, Marqui dei Galaade, versículo 16, aos Rubenistas, os Jagaditas, dei o território que vai de Galaade até o rio Arnon. O meio-rio serve de fronteira e até o rio Jaboque, que é a fronteira dos Moabitas. Versículo 17. Araba é o rio Jordão, serve de fronteira desde Querete até o mar da Araba, o mar morto, nas encostas orientais da Fasga. Versículo 18. Então eu dei a você essa instrução. Javé, que é Yahvé, o seu Pai eterno, entregou ele essa terra com propriedade. Todos os guerreiros de vocês marcharão frente de seus irmãos, os filhos de Israel. Versículo 19. Somente as mulheres, as crianças, o gado, sei que vocês têm muito gado, e ficarão na cidade que ele dei. Versículo 20. Até que Yahvé, o Iau, Criador do céu e da terra, o nosso Pai eterno, conceda repouso a seus irmãos, assim como deu a vocês, e também eles tomem posse da terra, que Yahvé, o Pai eterno, ele dá, no outro lado do Jordão. Depois cada um voltará para a propriedade que ele dei. Versículo 21. Na mesma ocasião, dei a Josué o seguinte, a instrução. Você, Josué, viu com próprios olhos tudo que Yahvé, o Pai eterno nosso, Criador do céu e da terra, fez esses dois reis. Yahvé vai fazer o mesmo com todo o reino, onde vocês entrar. Versículo 22. Não tem medo deles, pois quem combate em favor de vocês é Yahvé, o Iau, o Pai eterno de vocês. Contexto da palavra, líder e solidário com o povo. Versículo 23. Então eu implorei a Yahvé, o Iau, o Pai eterno. Versículo 24. O Pai eterno, o Criador do céu e da terra, o Iau, começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a força. A tua mão qual é? Qual é o Deus no céu e na terra que pode realizar a obra e feitos tão poderosos como teus? Ninguém. Versículo 25. Deixa-me passar, deixa ver a boa terra que está do outro lado do Jordão. Essa boa terra será o Líbano. Versículo 26. Isso aí é Moisés falando com o Pai eterno. Yahvé, o Pai eterno, porém estava irritado comigo por causa de vocês, e não me atendeu. Ele apenas me disse, chega, não me fala mais nada sobre isso. Versículo 27. Suba até o alto do Fasga, levante seus olhos para o oeste, para o norte, para o sul, para o leste, e contempla com seus próprios olhos, porque você não atravessará o Jordão. Versículo 28. De instruções a Josué. Encoraje e fortifique, pois ele quem vai atravessar a frente deste povo, fazendo tomar posse da terra que você está contemplando. Versículo 29. Então aproximaram-se no vale diante de Bet-egor. Este foi o livro de Deuteronômio.
capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 29. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da Lei de Moisés, livro do Jubileu. O comentário do capítulo 3, do versículo 1, versículo 11, de Deuteronômio, diga assim: Og é uma personagem quase desconhecida. Provavelmente foi derrotado por amonitas, dos quais um grupo se uniu. Mais tarde, os israelitas, pouco a pouco, os grupos vão se unindo à luta para formar um novo povo com projeto alternativo e sociedade, cujo único Pai eterno é o Yahvé. O versículo 23, versículo 29, Moisés é solidário, é uma geração que dividiu o projeto de Yahvé. No capítulo de número, capítulo 20, versículo 1, versículo 3, apesar de ver a metade de chegada, o líder está profundamente comprometido com o povo e participar da sua incerteza. Somente uma geração nova conquistará um espaço novo. Esse foi o comentário do capítulo 3 de Deuteronômio, da Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus, e dá graça, dá força, dá conhecimento, para que a gente possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito, e também dá graça, força, para que a gente possamos obedecer a palavra dele do jeito que está escrito. Boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai Eterno.